Hare Krishna, tudo bom, pessoal? Eu recebi uns comentários bem legais na última palestra que a gente fez, umas perguntas bem interessantes, então eu fui fazer esse modelo novo aqui que eu faço no meu outro canal, de fazer um vídeo respondendo as perguntas. Vamos lá então. O João Roberto Viana pergunta assim: Hare Krishna, Mestre Giridhari, a complexidade das coisas e criações de Deus é tão vasta, são tantos detalhes no caminho da autorrealização, que às vezes tenho a impressão que para se juntar a ele seriam necessárias infinitas reencarnações, sendo que em cada uma delas um determinado aspecto do meu ser seria aprimorado e assim, vida após vida, reencarnação após reencarnação, eu seria digno de estar no reino dele. Mestre, o senhor sempre comenta que temos a oportunidade de evoluir a ponto de chegar a ele ainda nesta vida, seguindo o caminho do yoga. Mas como ficam as dívidas kármicas de encarnações passadas? Seriam perdoadas? Gratidão. Então, João, é difícil sim, mas é possível. E essa afirmação não sou eu que faço, não. É Krishna que faz na Bhagavad Gita várias vezes, que ele fala que todos podem voltar a ele ainda nesta vida. É perfeitamente possível, sim, porque o que você precisa é simplesmente determinar seu caminho, saber o que você realmente quer, determinar que você entendeu que você não é daqui e você não quer nada dessa realidade material. Quando você determina isso e você tem seu foco exclusivamente no seu eu verdadeiro e nesse seu contato, na sua devoção, em seu bhakti com Krishna, então você já está fora daqui, você já não tem mais necessidade, não tem mais por que ficar aqui. Seria como uma pessoa que está no parquinho de diversão e decide, não quero mais brincar com nenhum brinquedo aqui. É uma questão de tempo que ele não vai ficar lá. Porque ele vai ficar fazendo o quê? Se ele não quer mais brincar com nenhum brinquedinho no parquinho de diversão, naturalmente ele vai para casa. E assim também, aqui é um grande parque de diversão para a alma iludida. Enquanto você quiser uma coisa ou outra, você fica atento. Mas o dia que você determinar, não, realmente, agora eu entendi, aqui não tem nada de tão legal assim, tem coisa mais legal em casa. Aí você volta para casa. Como é que a dívida kármica fica? Ela é aniquilada. Krishna explica, né, no capítulo 4 da Bhagavad Gita, que no processo de Jnana Yoga, ele fala, queima o karma às cinzas como o fogo queima a lenha às cinzas. Então, assim, na medida que você vai cultivando conhecimento, como você está fazendo, vendo essas palestras, você está queimando todo o seu karma. E não tem mais necessidade de vivenciar situações que você não vai mais repetir. Então é isso. Boa pergunta. O Lucas deixou um comentário engraçado nesse último vídeo também, né? Que essas aulas são melhores que Marvel e DC Comics juntos. Gratidão. Seja bem-vindo, Lucas. Aí o Animal Liberation, ele faz uma série de perguntas. Ele fala assim, antes de existir o Sr. Brahma, já existiam as gopis? Então, bem legal essa pergunta. Sim, toda a existência espiritual, ela existe sempre. Então, as gopis, Krishna, a morada de Deus, isso é permanente, enquanto que o universo é criado e destruído repetidamente. Então, e assim, como lá é eterno, não dá nem para você fazer uma escala de tempo, porque você não pode comparar o eterno com algo que tem começo e fim, mesmo que seja trilhões de anos. Então, sim, as gopis estão lá com Krishna eternamente, enquanto que os universos aqui estão sendo criados e destruídos. E o Sr. Brahma, sim, ele entra no universo, ele é um ser encarnado, então ele sim tem um começo e fim. Então, antes desse Brahma, teve outro Brahma e teve outro Brahma, e cada universo tem o seu Brahma. Mas sempre eles são seres encarnados, então certamente as gopis existem antes deles. E aí ele pergunta, o que faz um ser, por exemplo, ser uma girafa e não humano, se não existe karma, o que definiu no universo? Eu estou imaginando que você está perguntando quando o universo começa, né? Então, tem karma, porque a alma é eterna, nós somos eternos. Então, quando o universo é criado, quem entra são essas almas eternas. Então, o que você parou de fazer na última encarnação, antes do universo acabar, você continua na nova encarnação, no novo universo,
quando ele recomeçar um novo universo. Então, vai continuando assim, apesar das destruições, criações e destruições dos universos, o seu karma continua, fica gravado no sistema lá e você continua no seu fluxo, como você estava fazendo antes. E aí ele pulou para 4, mas seria a pergunta 3. No caso, já fomos criados de uma maneira específica, em um lugar específico no universo? Com isso, fecha com a teoria que esquecemos de Deus e já nascemos com consciência ou esquecimentos diferentes? Eu não entendi muito bem sua pergunta, mas a gente começa ao lado de Deus, na perfeição espiritual, e a gente decide experimentar a vida sem Ele, então a gente cai para o mundo material. E aqui no mundo material, a gente vai acumulando karma e diferentes desejos, e isso vai levando às diferentes encarnações. Então, isso que está acontecendo. Mas a gente não tem um começo, a gente é eterno, Krishna explica na Bhagavad Gita. Então, a gente sempre existiu e sempre vai existir. E a última pergunta, a relação de Krishna com as golpes como era? Porque sempre que escuto histórias, são em uma conotação um pouco estranhas, não consigo assimilar muito bem. Não é estranho, é amoroso, é tipo de amor a Deus chamado amor conjugal, Madhurya Rasa. E para você entender, é um tema muito elevado mesmo. Mas para você entender, você deve ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Swami Prabhupada, nosso grande mestre. E esse livro está disponível de graça em áudio lá na biblioteca do site 3t.org.br. Então vai se aprofundando na tradição, vai ouvindo os textos, vai ouvindo o Bhagavatam, esse livro de Krishna, e aí você vai entender esse assunto que é muito avançado cada vez mais. A Ana diz assim, olá meu amigo e guru, uma dúvida. A criação dessas diferentes raças ocorreria em cada criação de um novo universo? Toda essa diversidade é para abrigar as almas eternas que repousam em Krishna após cada aniquilação do universo? Gratidão. Olá, querida Ana. Sim, toda a criação teria essa combinação. E sim, é para abrigar as diferentes karmas e vontades e desejos, né? Nós somos todos individuais, cada um carrega a sua história, cada um tem a sua direção, o karma é diferente, então tem que ter uma variedade enorme de opções para você vivenciar aquilo que você precisa nesse momento. Então, por isso de tantas espécies, tantos universos, tantos planetas, a criação de Deus é gigante. E aí tem uma última pergunta aqui, do Francisco. E o Francisco faz um comentário bem bacana. Eu não vou ler ele todo aqui, mas vocês podem ler depois. Mas basicamente ele está com uma dúvida, né? Porque eu comentei nesse vídeo que o foco realmente é Krishna. A gente tem que ter esse foco diretamente em Krishna. E não quer dizer foco em Durga, nem Shiva, nem Ganesha, nem Iemanjá, é o foco em Krishna. E ele está assim, nossa, mas como assim, né? Porque eu já experimentei muito amor, já senti muito um estado de êxtase, etc. E até milagres, ele fala, ao sentir essa devoção a fazer cantos, né, de Shiva, Hanuman e Durga. Então, como é que é isso, né? Bom, e aí ele está na dúvida, porque o guru dele dá uma mensagem um pouco diferente, e ele está sentindo essa atração por Krishna, mas ao mesmo tempo tem a tradição do guru dele que tinha essa adoração geral por Durga, Shiva, Ganesha, etc. Então, Francisco, o que acontece é o seguinte, meu mestre espiritual sempre gosta de fazer essa brincadeira, não sei se fala muito no Brasil, mas lá fora tem uma frase assim, relativamente comum, que a gente fala assim, em caso de dúvidas, leia as instruções. Né? Então você já viu, a gente compra um negócio, a gente nunca lê as instruções, né? A gente vai tentando se virar com a coisa. E aí não dá certo. Então aí se dá errado, aí você vai e pega as instruções para ver, não, vem cá, como é que é mesmo que era para fazer esse negócio? E aí dá certo. Então em caso de dúvidas, leia as instruções. E assim, na dúvida se você deve adorar outras entidades ou direcionar
todo o seu foco em Deus, leia as instruções. E o que a gente vê na Bhagavad Gita? O que Krishna fala na Bhagavad Gita? Muito fortemente. Ele fala, não, direto a mim, exclusivamente em mim. Ele usa essa expressão, exclusivamente em mim. Aí você vai ver, não, e é só Krishna falando isso? Não, vai na Bíblia. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala, joga geral aí. Não, Jesus fala, né? Só Deus, só no Pai, foco só nisso. Tradição judaica, tradição cristã, né, Jesus, tradição muçulmana, é a mesma mensagem. Então toda a tradição teísta do mundo está te dando a mesma mensagem. Olha, o foco é exclusivo em Deus. Agora, o fato que você está experimentando sentimentos, sentimento é uma coisa, mas você pode ver que nunca no yoga tem um chamado para sentimento. O chamado é para inteligência. Você tem que usar sua inteligência e não basear-se em sentimentos. Sentimentos te enganam. E Krishna fala na Bhagavad Gita, eu dou a devoção, eu vou te dar a experiência. Você quer adorar aquele ali? Eu vou fazer você curtir aquilo. Então, ele fala na Bhagavad Gita, olha, eu vou fazer você ter a devoção e você vai sentir aquela coisa toda porque eu estou te dando isso. Ele fala assim na Bhagavad Gita. Devoção é poderoso. Devoção é lindo, é amor. Então, quando você sente amor por uma pessoa ou por uma deidade que seja, você vai sentir algo lindo, entendeu? Então, o sentimento vai estar lá. Mas aquilo é o melhor direcionamento para o seu sentimento de amor? Ou será que tem um ainda superior? Será que tem uma hierarquia que você deve estabelecer? Então, o chamado do yoga, e de novo, de todas as tradições, de todos os livros sagrados teístas do mundo, todos os profetas, todos os enviados de Deus, é foco absolutamente, exclusivamente em Deus. Desenvolva, e aí na tradição de yoga vai mais longe, né? Especificamente com uma das formas, Bhagavan, de Deus. No caso, você está atraído a Krishna, e meu também, Krishna. Foco total nisso. Não precisa ter dúvida quanto a isso. E de novo, essas outras tradições, eu tentei explicar nesse vídeo, né? Elas tiveram isso porque elas não tinham esse afinco tão grande assim, esse cuidado, essa tradição do cuidado com o texto sagrado original. Respeitava, adorava o texto, mas não com afinco. Então aí deixou o elemento cultural afetar. Entrou o elemento cultural. Né? E aí você se sente bem? Ah, tá, então deixa, tá lá, vamos lá. Mas é um foco diferente mesmo que a gente tem na nossa linhagem, porque a gente tenta ser bem completamente fiel ao que Krishna está falando, porque assim vai dar certo, né? Por que não ler as instruções? Por que não fazer do jeito que Krishna falou? Não tem sentido a gente querer mudar a receita, né? Então é isso, mas continue aí pesquisando, se aprofundando e você vai também chegar nessa conclusão. Então muito obrigado pelas suas perguntas legais que vocês deixaram nesse vídeo. Hare Krishna.